Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, diz: Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Esse está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, se depois você quiser pegar na sua Bíblia ou no seu aplicativo. O aplicativo, ele traz diariamente, né? Passagens, devocional, para que você também possa ler, se aprofundar na palavra. E antes da gente ler a respeito do texto que é apegue-se ao que é verdade, a gente vai agradecer por essa palavra, agradecer pelo dia de hoje que é quarta-feira. Então eu vou ficar em silêncio aqui para vocês respirarem fundo. Expirar. Pode fazer isso mais 2 vezes. Libera toda a tensão, coloca um sorriso no rosto. Se quiser, movimenta seu pescoço para um lado, para o outro. Pai querido, muito obrigada, Deus. Muito obrigada por este dia. Muito obrigada por nos preparar para este momento. Que a gente possa ler a respeito do que é verdade, né? A respeito da tua palavra, do teu amor, a respeito de obediência. Traga esse ensinamento para a nossa vida. Que a gente possa sentir, Pai, a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo fale através de mim. Que a gente possa ter sabedoria, entendimento, discernimento a respeito da palavra. Que a gente grave todo esse ensinamento no nosso coração. E que a gente aplique em nossa vida, né? Então, não adianta nada a gente ser um ótimo profissional, um ótimo pai, uma ótima mãe, e a gente não ser obediente a Cristo, né? Então, que a gente possa ler, entender e aplicar na nossa vida o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Apegue-se ao que é de verdade. Apegue-se ao que é verdade. Ler as Escrituras é essencial para a nossa intimidade com Deus. A palavra de Deus é a nossa arma. Ela é viva, eficaz e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. E quando guardamos as Escrituras no nosso coração, isso nos ajuda a lutar contra as forças do mal. Temos um inimigo e a última coisa que ele quer é que a gente confie em Deus e na tua palavra. O nosso inimigo espiritual, ele deseja manter em um lugar de dúvida e insegurança. Mas quando sabemos quem somos, podemos destruir confiantemente cada mentira que nos distrai. Olha isso, o inimigo espiritual, ele quer que a gente tenha medo, ele quer que a gente tenha dúvida, ele quer que a gente tenha insegurança. Ele não quer que a gente lembre do versículo, né, que tem esperança, tenha fé, ontem a gente leu a respeito da vida eterna, né? Quando a gente sabe quem a gente é em Cristo, a gente pode destruir cada mentira que nos distrai, falando que a gente não é capaz, falando que não vai dar certo. Assim como Jesus fez quando ele jejuou no deserto por 40 dias, nós podemos usar as Escrituras para nos lembrarmos da verdade e lutar contra as armadilhas do diabo. Abaixo estão algumas mentiras comuns que todos nós já acreditamos e as verdades que precisamos lembrar para combatê-las. Mentira que acreditamos: sou um fracasso e não faço nada certo. A verdade de Deus: posso ter dificuldades, mas posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Isso está em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Outra mentira que acreditamos: se Deus se importasse,
Por que ele deixaria essas dificuldades acontecerem comigo? A verdade de Deus. Sei que Deus faz todas as coisas cooperarem para a sua glória e para o meu bem. Está em Romanos capítulo 8, versículo 28. E segundo a verdade, a graça de Deus é suficiente para mim e o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, todas as dificuldades, tudo que a gente passa coopera para o nosso bem. E a graça de Deus ela é suficiente para nós e o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Isso está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Outra mentira que acreditamos, eu nunca vou mudar. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: posso mudar porque pertenço a Cristo. O meu velho eu se foi e eis que tudo se fez novo. No dia de hoje, reflita sobre as mentiras que você tem acreditado. É fácil cair nas mentiras quando permitimos que elas sejam absorvidas por nós. Mas uma vez que você reconhece as mentiras que internalizou, já é meia batalha vencida. Deus nos deu a sua palavra para a gente poder conhecer a verdade. E é a verdade de Deus que nos liberta. Vamos começar a viver mais como os vencedores que somos e aplicar o poder que nos foi dado por meio da palavra de Deus, que nos dá vida, esperança e nos permite destruir o inimigo. Que palavra de amor, de cuidado, de esperança. Quantas mentiras a gente não conta, né, pra gente ao longo do nosso dia? Quais pensamentos que a gente precisa levar a Cristo hoje, né? Pensamentos amargos sobre a nossa vida, pensamentos que nos fazem questionar a nossa identidade em Cristo. Precisamos entregar a Deus pensamentos de medo sobre coisas que a gente não pode controlar. Deus, o Senhor sabe tudo sobre cada um aqui. O Senhor sabe o que a gente vai dizer antes que a gente fala. O Senhor sabe o que a gente vai pensar antes dos nossos pensamentos. O Senhor conhece os nossos desejos, intenções. Tudo o que somos, entregamos a Ti. Pedimos que o Senhor remova do nosso coração qualquer ideia, comportamento que nos impeça de nos tornarmos quem o Senhor criou para ser. Então o Senhor pode tocar no nosso coração para que a gente possa usar, sabe, tudo que já está dentro de nós, potencializar ainda mais o nosso resultado. Porque quando a gente tira o medo, a dúvida, a insegurança, a gente age, né? A gente obedece. Então que a gente possa, cada um aqui, se tornar a pessoa que o Senhor criou para ser. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E agora a gente vai entrar na nossa oração guiada. Vai agradecer ao Senhor por essa palavra. Que palavra encorajadora hoje, né? Respira fundo mais uma vez. Coloca um sorriso no rosto, porque agora é hora de honrar a Deus. Agradecer Ele por essa palavra, pelo seu amor, cuidado. E é obedecer, né? Vamos obedecer também. Em Salmos capítulo 145, versículo 9 diz: o Senhor é bom para todos. Derrama misericórdia sobre toda a sua criação. Ele é bom para todos. E Ele tem misericórdia de nós. E agora é hora da gente agradecer, pensar aqui. Ele está direcionando para a gente pensar nos últimos meses. Em quais áreas você tem visto a bondade de Deus? Eu vou ficar em silêncio para que cada um aqui, né, agradeça, honre ao Senhor, Ele que é amoroso, misericordioso, santo, fiel, justo. E agradeça por tudo que vem acontecendo na sua vida.
Eu vou ficar em silêncio para a gente levar honras e glória ao Senhor. Vamos fazer isso agora. Obrigada, Senhor, por ser bom, né? O tempo todo. Obrigada por cuidar de nós nos mínimos detalhes. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pai querido, a gente também quer pedir perdão. Perdão por às vezes sentir esse medo, essa insegurança, né? Que não vem do Senhor. O Senhor possa trabalhar no nosso coração. Perdoe os nossos pecados. Tenha misericórdia de nós. Que a gente possa perdoar todos aqueles que nos magoaram, ofenderam. Colocar aos pés da cruz toda mágoa, rancor. Assim como o Senhor nos perdoa. Né? Que o Senhor nos proteja de todo mal. Nos livre de todas as tentações, Pai. Também queremos orar pelo outro. Agora é um momento de oração de intercessão, de profetizar palavras de bênção para a vida dos nossos. Eu vou ficar em silêncio, a gente pode fazer isso agora. Obrigada, Senhor, por poder orar pelos nossos, visualizar eles felizes, sorrindo. Profetizar palavras de bênção, que eles busquem o Senhor e que eles entreguem a vida deles a Ti, Pai. E agora a gente quer orar por nós. E esse versículo é muito poderoso. Depois de tudo que a gente leu, né? A respeito das verdades do Senhor. Olha o versículo, João, capítulo 14, versículo 14. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei.
O que você precisa que Deus faça por você hoje? Qual que é o impossível? Aos olhos humanos, ao seu olhar, que não é impossível para Deus, que Ele pode agir no sobrenatural. Eu vou ficar em silêncio, vou levar os meus pedidos ao Senhor e você pode fazer o mesmo. Vamos fazer isso agora. Obrigada, Senhor, por poder entregar a Ti os nossos pedidos e lembrar que nada é impossível para Ti. Obrigada por este último versículo que está em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz: Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de mudança em seu modo de pensar, a fim de experimentarem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Quantas vezes, né? A gente tenta se encaixar, a gente olha para o lado e começa a sentir que falta na nossa vida por conta de costumes, de coisas que os outros têm, mas que nem a nossa vontade, nem a vontade de Deus para o nosso coração, né? Pai querido, que o Senhor nos mostre novos comportamentos que a gente precisa incluir na nossa vida e quais comportamentos, né, estão sendo prejudiciais, né? Que o Senhor possa tocar no nosso coração, nos direcionar. Obrigada, Pai, por tanto direcionamento que a gente possa obedecer, né? Pegar tudo isso, aplicar na nossa vida. Obrigada pela tua presença, pelo teu ensinamento. Obrigada pelo teu amor, cuidado por nos lembrar, né, da tua verdade, do teu agir sobrenatural. Queremos te entregar essa quarta-feira que está se iniciando agora, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, entendimento. Guie cada passo do nosso dia. Eu declaro, Pai, que hoje será um dia abençoado, Pai, cheio de oportunidades, repleto da tua paz. Nós escolhemos confiar em Ti, porque a gente sabe que o Senhor está no controle de tudo e que tem planos muito melhores para a nossa vida, né? E agora a gente vai afirmar: eu sou fortalecida pelo Senhor e ando com confiança no propósito que Ele tem para mim. Eu sou fortalecida no Senhor e ando com confiança no propósito que Ele tem para mim. Pai, que a gente grave todo esse ensinamento no nosso coração, que a gente consiga transbordar isso, que a Tua luz brilhe na nossa vida, para que a gente possa ser reflexo do Teu amor. Pai, que a Tua presença nos acompanhe, que o Teu agir sobrenatural traga transformação para a nossa vida. Confiamos em Ti e Te agradecemos por tudo que o Senhor farás.
Que essa semana seja para honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que mensagem poderosa, encorajadora, né? Que vocês tenham uma ótima quarta-feira, abençoada na presença dEle, com coragem, acreditando na verdade dEle. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Fiquem com Deus, uma ótima quarta e nos vemos amanhã.